A brisa quente sopra em um pacífico dia de verão e o som da digitação ecoa no ar. Um jovem garoto, Kodo, está em seu computador, aliviado ao finalmente terminar sua tarefa. Relaxando em sua cadeira, ele pega um livro para ler, mas não consegue relaxar por muito tempo, pois seu telefone começa a tocar. Relutantemente, ele caminha em direção ao som, pegando um lanche enquanto procura seu telefone. Quando finalmente o encontra deitado no chão, ele atende a chamada, discutindo como tudo correu bem com a mudança. Surpreso com a resposta inesperada do interlocutor, ele logo se dirige a Mel, onde encontra um casal. O homem entrega a Kotoru seu ingresso enquanto se vira para abraçar sua esposa. Kotoru não fica feliz em ver o casal afetuoso à sua frente e reclama que poderiam ter ido sem ele. O homem contra-argumenta, perguntando se ele não se importa com eles se perderem na trilha. Kotoru argumenta que é quase impossível se perder ao usar o teleférico, mas o homem permanece cauteloso quanto a possíveis contratempos. Sem mais discussões, Kotoru se junta ao casal, seguindo-os em silêncio e comprando uma caixa de lanches quando eles lhe oferecem comida enquanto caminham pela trilha. Kodu explica que a trilha número 1 é bem construída, com lojas e banheiros. Eles apresenta várias atrações, como o Parque dos Macacos e o Polvo da Sorte, mencionando que carros também podem passar por essa trilha. O casal caminha atrás dele, tirando fotos enquanto ele explica que, após passar pelo templo, eles só precisam seguir o caminho até o cume. Kotoru observa que este lugar é mais adequado para passeios turísticos do que para caminhadas. Ele está prestes a dizer mais quando a mulher interrompe, perguntando se ele pesquisou muito sobre este lugar, já que parece saber tanto. Kotaru responde que não tem muitas informações, enquanto o homem conta à sua esposa como Kotoru passou sua vida aqui. Os moradores de Oi costumam visitar a montanha, mesmo para excursões escolares. A mulher, satisfeita com a explicação, faz Kotaru perguntar por que ele não parece feliz em voltar, já que recentemente se mudou de volta. Ele admite que não tem boas lembranças associadas a este lugar. Justamente então, um vento forte começa a soprar, quase os derrubando. O homem rapidamente verifica como está sua esposa, enquanto Kodu fica olhando para o vazio, murmurando como este é o lugar onde um tango o sequestrou. Ao chegarem ao templo, o casal pergunta a Kodu mais detalhes sobre seu sequestro. Ele conta que foi muito misterioso, mas não tem memórias do incidente, apenas histórias de seus parentes. O homem pergunta se ele perdeu suas memórias devido ao choque. Kotaru responde que seu corpo parece lembrar, como se quisesse impedi-lo de voltar aqui. Mais tarde, enquanto está sentado sozinho em um banco, seus pensamentos giram em torno da estranheza do incidente. No ensino fundamental, ele não conseguia se lembrar de nada sobre ter se perdido nas montanhas, mas sente que alguém intencionalmente encobriu essas memórias. Ele tem a sensação de que já visitou este lugar antes e se lembra de ter chorado de medo. Está curioso sobre como foi resgatado, mas se tranquiliza, pensando que provavelmente é bom não se lembrar, já que foi uma experiência traumática. De repente, o casal retorna, mas Kodu sente algo estranho enquanto memórias borradas de uma garota surgem. O casal continua discutindo sobre Tangis e suas semelhanças com Yukai. O homem menciona que o deus aqui também é um tango, presumindo que Kotoru sabe disso. Eles falam sobre duas estátuas, uma de um homem com um nariz longo e outra com um bico, e admiram as lindas folhas da estação. Enquanto isso, Kodu se lembra de alguém mencionando os nomes de árvores e plantas, e uma realização o atinge: ele conheceu alguém aqui. Ele começa a correr à frente, parando na borda de um pequeno penhasco, reconhecendo o caminho à frente. Ao descer, um galho corta sua bochecha e uma lembrança o atinge. Ele se lembra de estar no mesmo lugar com outra pessoa. Ele dá um passo, mas se enrosca em um galho, quase caindo. Ao se virar, ele se depara com um lobo gigante e uma garota usando uma máscara de pássaro. Kotaru fica em choque enquanto a garota o avisa para não vir aqui, dizendo que não pode haver uma terceira vez. Antes que ele consiga processar o que está acontecendo, ele se encontra sentado nos degraus do templo. O homem pergunta se algo está errado, mas Kodu o dispensa, perdido em pensamentos sobre a garota. De volta a casa, ele cozinha o jantar enquanto lança olhares para a bússola em sua mão. Tarde da noite, decide voltar à montanha, surpreso com quão escuro está, um lembrete claro de quão assustador deve ter sido para uma criança.
Ao dar um passo à frente, ele se surpreende ao perceber que ninguém está tentando impedi-lo desta vez. Koto sente uma profunda sensação de que não consegue lembrar de algo muito importante e que precisa encontrar alguém ali. De repente, seu pé escorrega e ele cai em uma vala. O acidente desencadeia outra lembrança. Ele se lembra de estar chorando por causa de seus ferimentos, sentado ao lado de um cachorro gigante. Uma jovem garota se aproxima dele, perguntando se ele estava chorando há muito tempo e, em seguida, oferecendo-se para ver sua mão machucada. Apesar de sua preocupação, ela efetivamente cura sua ferida e Kodo finalmente para de chorar. Ela se ajoelha na frente dele, sugerindo que eles vão buscar um pouco de remédio, e pela primeira vez ele vê seu lindo rosto. De volta ao presente, Kodo acorda e encontra a garota de sua infância sentada à sua frente. Ela está preocupada com seus ferimentos, mas ele apenas a observa, admirando as pequenas asas em suas costas. Quando ele permanece em silêncio por vários momentos, ela acena com a mão na frente de seu rosto, perguntando se ele bateu a cabeça. Antes que ela possa terminar, Kodo interrompe, perguntando se foi ela quem o resgatou no passado. Sem esperar por uma resposta, ele conta como se separou de seu grupo escolar e caiu ao lado do cachorro gigante. A garota parece surpresa por ele ainda se lembrar dela. Kodo rapidamente segura a mão dela, repetindo tudo o que aconteceu naquele dia. Assustada, ela pergunta se ele se lembra da promessa que fizeram. Ao ver sua expressão vazia, ela percebe que ele não consegue se recordar e começa a gritar com ele por ter voltado, apesar de seus avisos. As palavras dela ecoam em sua mente. Ela havia dito para ele não retornar pela terceira vez. Sua agitação aumenta quando pergunta se ele conhece as regras da vila. Kotaro a observa, sem entender, enquanto ela luta para explicar o que significa para duas pessoas que se encontram 3 vezes sob a árvore sagrada. Um profundo rubor cobre suas bochechas quando ela, de repente, abraça Kodoro, revelando que aqueles que se encontram sob essa árvore devem se casar em uma casa sagrada. Uma festa animada se desenrola, com muitas pessoas usando máscaras de pássaro, celebrando e se deliciando com a comida em meio à festa. Kodo senta-se com uma expressão solene, não percebido, enquanto todos os outros estão absortos em banquetes e discutindo o próximo casamento de En. Um homem robusto serve bebidas para ele, e Kodoro se desculpa por estar distraído, apenas para ser repreendido por pedir desculpas quando, na verdade, ele é o noivo. Confuso, ele tenta juntar as peças de como acabou nessa situação. Outro homem elogia sua aparência, e outro comenta sobre a surpresa de ter escolhido um humano, especulando sobre o potencial de eles terem um filho alto. Enquanto Kotaro luta para lembrar dos eventos após escorregar do penhasco, En irrompe, repreendendo todos por organizarem um banquete sem sua permissão. Quando alguém reclama sobre sua pontualidade, En redireciona a conversa, repreendendo o outro por dizer que ela deveria usar uma máscara de tanga, mesmo que esteja se casando com Kodoro. Com raiva, ela insiste que a máscara está ultrapassada. Observando isso, Kodo se dá conta de que estão usando o mesmo banner da festa de aniversário dela. Um homem mascarado explica que um banquete é costumeiro após tais notícias, mas declara que a festa está cancelada. Reclamações surgem dos convidados, acusando-em de trazer um homem aqui impulsivamente e insistindo que estavam apenas tentando organizar tudo rapidamente. Apesar das tentativas de Kodo de intervir, ele é ignorado. Ele explica que Kodoro só recentemente recuperou suas memórias do primeiro encontro deles e ainda não está pronto para o casamento. Um homem mais velho contra-argumenta, observando que eles se encontraram 3 vezes sob a árvore sagrada, revelando que Ine havia expressado entusiasmo em se casar com um humano. Encora com essa revelação, mas relutantemente admite a verdade. A multidão então volta sua atenção para Kodoro, bombardeando com perguntas sobre seu passado e carreira. Ine tenta intervir, mas seus esforços não são ouvidos. Finalmente, Kotaro se manifesta, compartilhando que Edioi trabalha como engenheiro de sistemas e está atualmente solteiro, sem desejo de se casar. Ele agradece a Ine por tê-lo resgatado e esclarece que não está preso às regras da vila e se desculpará se inadvertidamente quebrou alguma. Antes que ele possa terminar, uma mulher idosa interrompe, insistindo que ele não pode fazer isso. H tenta acalmar sua avó, mas a anciã adverte Kotoru sobre as consequências de desobedecer às suas tradições, especialmente em relação a En.
alisando o cabelo em um gesto protetor, se coloca na frente de Kotoru, defendendo e afirmando que ele está apenas lutando para recordar tudo. A confusão aparece no rosto de sua avó, levando Ine a tranquilizá-la, dizendo que ajudará Kotoru a recuperar suas memórias. Reconhecendo as regras da vila, ela pede um tempo a sós com Kotoru. Assim que encontram um momento tranquilo longe de olhares curiosos, Kotoru expressa sua ignorância sobre os costumes da vila. En o interrompe, devolvendo seu celular e sugerindo que escapem pelo céu enquanto todos estão ocupados bebendo. Ela sugere que precisam encontrar alguns sapatos. Kotoru, ainda atordoado, questiona seu desejo de se casar com ele, reiterando seu desinteresse pelo casamento. Ela suavemente o lembra de que ele não tem memórias reais e recorda como ele a perseguiu repetidamente, chamando seu nome. Kodo admite que consegue se lembrar disso, e o sorriso de Jin se aprofunda ao mencionar que ele deve ter uma família para proteger. Um momento de reflexão passa, e Jin se desculpa por tê-lo colocado nessa confusão. Justamente então, ela encontra seus sapatos e percebe que ele não tem uma carteira. Kotoru revira os bolsos, apenas para descobrir que sua bússola está faltando. En especula que alguém pode tê-la pegado, e sua conversa é interrompida quando um grupo de crianças passa correndo, comentando sobre a presença de um humano. Enquanto as asas de tremulam de excitação, ela pergunta se ele tem uma pequena bússola encantada. Kotoru estende a mão para tocar suas asas, surpreso ao descobrir que são reais e se movem sob seus dedos. Encora com sua atenção e, de repente, pergunta se ele não tem medo de tocar na asa de um tango. Kotoru admite que está com medo, mas seu momento é interrompido quando ouvem alguém se aproximando. En rapidamente o empurra para dentro de uma sala próxima. Enquanto se escondem, eles ouvem Tanjis criticando por mostrar seu rosto a um humano. Eles expressam preocupação de que ela deveria se concentrar em suas obrigações como líder, em vez de trazer um estranho. Assim que o corredor fica em silêncio, H murmura que aqueles Tanjis serão responsabilizados por seus comentários desrespeitosos. Kotoru fica surpreso ao saber que ela é a líder, pensando que era sua avó. H explica que sua família, incluindo seus pais e avós, foram líderes antes de falecerem. Embora os moradores a tenham criado, ela sente irritação em relação às suas visões tradicionais. De repente, En pergunta animadamente a Kotoru sua opinião sobre se a cama mais curtos seriam mais fofos. Sem esperar por uma resposta, ela começa a divagar sobre como as máscaras são uma tradição ultrapassada que estraga seu cabelo. Kotoru hesita, concordando que é mais fácil se comunicar sem máscaras, o que encantem. Ela muda de assunto, perguntando sobre o dispositivo que devolveu anteriormente, chamando-o de smartphone. Quando identifica corretamente, seu orgulho brilha ao mencionar sua familiaridade com tablets e computadores. Kodu escuta fascinado enquanto ela explica como os escaladores costumam perder seus dispositivos e ela os coleta das falésias. A fascinação de H por um mundo exterior cresce à medida que ela descreve pessoas aproveitando a vida, comendo, tirando fotos e estando com entes queridos. Kodo se lembra do que os outros Tanjis disseram sobre ela. En continua lamentando como não pode usar os dispositivos, já que estão protegidos por senha e não tem eletricidade aqui. Ser a líder da vila significa que ela deve se casar e estar em conformidade, mas seu desejo de experimentar a vida fora frustra. Ela se levanta, pedindo desculpas por seus desabafos e promete buscar sua bússola com In. Kotoru tenta impedi-la, mas ela sai correndo sozinha. Ele contempla as vozes do lado de fora, especulando se está realmente se casando ou planejando fugir. Ele ouve uma conversa sobre as regras rígidas que governam seu casamento e a expectativa de que ela tenha filhos para o bem da vila. Em uma clareira serena, En aconselha Kotoru a respirar fundo se estiver com medo, garantindo que ele não vai cair, embora não deva olhar para baixo se tiver medo de altura. Kodo pergunta por que ninguém os seguiu, e En explica que ainda estão celebrando. Ela apresenta a bússola a ele, mas em vez de entregá-la, a segura firmemente, revelando-a como um amuleto de proteção que fez porque ele a valoriza. Ela deseja saúde a ele e pede que ele cuide de si mesmo antes de se virar para sair. Kotoru hesita, expressando sua preocupação sobre a possível punição dela por quebrar as regras. En o tranquiliza, dizendo que não enfrentou consequências severas antes, embora sua avó a avise sobre os perigos de desafiar a tradição. Com um sorriso,
ela insiste que esse é o problema dela e que ele não deve se preocupar. Kodo pensa profundamente, declarando que não lhe diz respeito quais regras este lugar segue. Ele sugere que ela tem o direito de desafiá-las, enfatizando que ela merece viver a vida como escolher. En fica surpresa, considerando que, se ela se recusar a se casar, sua linhagem familiar pode acabar. Kodo mantém que é aceitável que ela priorize sua própria felicidade. Ele explica que, embora respeite sua família, ela ainda deve escapar para experimentar a vida. Ela começa a se animar com a ideia, perguntando se poderá usar roupas ocidentais e fazer compras em lojas modernas. Quando Kodo afirma isso, a empolgação dela aumenta enquanto ela pergunta sobre explorando cidades e andando de trem, corando ao pensar nisso enquanto imagina usar tênis, experimentar novos alimentos e caminhar na praia. Seu entusiasmo brilha ao segurar a mão dele, e ela declara que devem aproveitar todas essas experiências juntos. Essa proclamação inesperada surpreende Kotoru, que protesta que não a convidou para viver com ele. Ignorando suas objeções, En o levanta pela gola, insistindo que deve informar a todos sobre sua decisão. Voando pelo ar, ela o traz de volta ao salão do banquete, anunciando que viverá com Kotoru como sua esposa. A multidão aplaude, mas Kotoru ainda tenta entender a situação, enquanto En continua a falar animadamente sobre o futuro deles juntos. Frustrado, ele tenta novamente esclarecer suas intenções, repetindo que ela deve seguir seu coração, não as regras. En ri, insistindo que seu noivado com ele é uma maneira de cumprir essas regras, já que eles estarão vivendo juntos. Kodo tenta contra-argumentar sua lógica, mas é interrompido pelo grito exuberante de En ao chegarem em sua casa. Largando no chão, ela sorri para sua casa, animada por ser seu novo lar. Lembrando-se de suas palavras anteriores, Kodo pergunta sobre uma promessa que pode ter feito a ela, mas En se recusa a revelar detalhes, insinuando que ele deve perguntar novamente assim que se lembrar de tudo. Enquanto o abraça apertado, ela expressa sua empolgação em viver felizes juntos a partir daquele momento. Kotoru dorme pacificamente em seu sofá, os suaves sons da manhã interrompidos apenas pelo toque do despertador. Ao acordar lentamente, ele vê uma notificação lembrando de tirar o lixo. Quando se vira, fica surpreso ao encontrarem dormindo à mesa, com a cabeça apoiada nos braços. Em seus sonhos, ela murmura sobre querer mais arroz vermelho, e de repente Kotoru percebe que havia se esquecido completamente de sua presença. Vendo que En está profundamente adormecida, ele se aproxima silenciosamente, seus dedos roçando nas penas. Aqui está a tradução do texto para o português. De suas asas, o toque suave evoca memórias fugazes de sua infância, mas antes que ele possa se aprofundar, ele acorda sobressaltado. Ela o chama por ter tocado suas asas enquanto ela dormia, e Karu recuo apressadamente, pedindo desculpas. En, indiferente ao seu constrangimento, sugere que eles comecem de novo. Ela se inclina educadamente e insiste que Kuru ainda insiste que ela deve reconsiderar sua decisão e voltar para sua aldeia. Ignorando suas objeções, En começa a desempacotar seus pertences. Quando ele se opõe, ela explica que os aldeões já acreditam que ela está se casando com ele, então voltar não é uma opção. Relutantemente, Kodo cede, permitindo que ela fique por alguns dias, mas En se recusa a aceitar esse arranjo temporário. Ela conversa casualmente sobre suas coisas, perguntando onde deve colocar seus pertences. Então, ela tira um pote e chama algo para sair. Kodo fica surpreso quando uma raposa emerge repentinamente do pequeno pote, olhando em choque. Ele escuta enquanto En explica animadamente como tem muitos itens armazenados no pote. Ela lhe oferece algumas guloseimas da aldeia, mas Kodo ainda está atordoado e pergunta como ela conseguiu isso. Ele questiona se ela possui poderes como uma tango. Encora levemente, dizendo que ele pode chamá-los de poderes mágicos, mas insiste que não é particularmente talentosa, já que é uma Kurazu tango. De repente, segurando sua mão, Kodo admira suas habilidades, observando como a luz parece emanar de sua palma. Ele a elogia por seus poderes, mas En retira a mão de forma provocativa, perguntando se ele gosta de tocar os outros. Kuru se desculpa apressadamente, mas ela o tranquiliza, dizendo que é apenas sua mão. Virando-se levemente, ela pergunta se ele a acha atraente. Ele diz para ela não colocar dessa forma, mas En ignora seu desconforto, levantando-se para pegar seus suprimentos limpos.
Mais uma vez, Kodo fica surpreso com sua mágica enquanto ela revela suas ferramentas limpas, afirmando orgulhosamente que é uma boa esposa, exibindo uma mistura de pano e pó. Kodo se sente desconfortável e a incentiva a relaxar. Isso frustra En, que argumenta que não pode ser uma boa esposa sendo preguiçosa, cética em relação à sua limpeza. Devido à sua experiência em liderança, ele sugere que ela não saberia como limpar. Ofendida, En compartilha memórias de quando corria com um mop na infância e que os tatames não podem ser limpos em círculos. Quando desiste da discussão, ele entrega um aspirador de pó, explicando como funciona e encorajando-a a experimentá-lo. En fica assombrada ao descobrir que usa eletricidade. Quando ela aperta o botão, comemora alegremente ao vê-lo começar a se mover. Kotaro sorri levemente com sua empolgação, pronto para enfrentar a lavanderia. Ao se preparar para sair, ele ouve En decidindo limpar o quarto dos fundos primeiro. Ele rapidamente se vira, dizendo a ela que não precisa limpar aquele quarto, mas ela já abriu a porta, seus olhos se arregalam de surpresa ao ver os livros empilhados. Quando ela pergunta se todos são dele, ele responde que pertencem ao seu falecido avô. En entra, encantada com a coleção, e escolhe animadamente um livro sobre yokai, comentando que Kotaro deve realmente gostar de yokai, já que todos os livros são sobre eles. Ele tenta negar, mas En o provoca sobre seu interesse, levando-a a se perguntar se é por isso que ele acha seu corpo fascinante. Kotaro repete que os livros são de seu avô. En, ainda satisfeita, expressa seu desejo de mostrar seus poderes ao avô de Kuru, acreditando que ele ficaria impressionado. No entanto, quando ela se vira, descobre que Koto já saiu do quarto. Espiando pela porta, ela chama seu nome, mas ele apenas responde que vai fazer a lavanderia. Ele menciona que a sala da biblioteca está suja, acrescentando que ela deve tirar as meias antes de entrar. En surpresa, descobre que ele se mudou de volta para casa recentemente. Ao perceber seu erro, pede desculpas por assumir que ele sempre morou lá. Kuru hesita, finalmente dizendo a ela que cresceu em um orfanato. A expressão de En cai enquanto ela processa essa informação, compartilhando que também perdeu sua família, mas sempre foi apoiada por sua aldeia. Kodo explica que não tinha ninguém para cuidar dele, observando casualmente que uma criança não pode viver sozinha. Ele não pensa muito nisso até ver a expressão sombria dela. En pergunta se ele se sentiu sozinho, ao que ele responde que nunca pensou dessa forma. Não gostando de sua compaixão e olhar, ele está prestes a mudar de assunto quando En de repente aponta que suas meias estão sujas. Ela se levanta, determinada a fazer a lavanderia. Kuru tenta dissuadi-la, mas ela insiste que pode lidar com isso. Quando ele tenta argumentar novamente, En declara que ela assumirá a responsabilidade pela lavanderia e limpará a partir de agora, prometendo acordá-lo pela manhã e preparar comida para ele. Kodo a observa, incrédulo, enquanto En pega. Controlando a situação, ele tenta intervir, mas ela não lhe dá atenção, correndo para seu quarto para pegar sua roupa suja. Ele se sente aliviado por ter evitado que ela lavasse suas roupas íntimas. Com uma cesta na mão, ele se dirige ao banheiro e pergunta a En se ela pode usar a máquina de lavar. Ao abrir a porta do banheiro, ele se surpreende ao encontrar En trocando de roupa. Ele rapidamente fecha a porta, perguntando o que há de errado. Ela explica casualmente que está apenas trocando as roupas que usou ontem e que quer lavar suas roupas íntimas. Koto grita para ela avisá-lo da próxima vez, percebendo que foi ele quem abriu a porta sem pensar. En espreita, vestida com seu roupão, e pergunta sobre a roupa suja dele. Kotoru fecha a porta novamente, dizendo a ela para não sair vestindo sua roupa íntima de kimono. En fica confusa, acreditando que está totalmente vestida. Enquanto isso, Kotoru luta para compreender por que ela reage tão fortemente quando ele toca suas asas. Mais tarde, enquanto está sentado em sua sala de estar, ele conclui que realmente precisa encontrar uma maneira de enviar En de volta para as montanhas. Sentados à mesa, Kotoru e En desfrutam de sua refeição quando um rugido alto do estômago de En quebra a calma. Irritado, Koro pergunta por que ela ainda está com fome, já que está em seu quinto manju. En responde que não é culpa dela estar ainda com fome. Levantando-se, Kotoru aponta que ela não pode se encher apenas de manju, mas infelizmente não há mais nada na geladeira. Olhando para dentro, ele suspira, lamentando a falta de comida, e decide ir à loja de conveniência.
Nesse momento, avista um pacote de macarrão ao lado e expressa seu desejo de comer aquilo. Kotoru a avisa que os noodles não vão ter o mesmo gosto que parecem na embalagem e pergunta se ela gosta de ramen. Se ilumina, compartilhando que já viu pessoas comendo isso nas montanhas e sabe que só precisa de água quente. Sempre querendo experimentar, ela pergunta se pode preparar sozinha. Kodo acena com a cabeça, começando a preparar os noodles instantâneos enquanto lhe diz para não ficar muito animada. No entanto, o observa com admiração enquanto ele ferve a água. Sentindo seu entusiasmo, ele a convida para participar do cozimento. Confusa, mas ansiosa, ela escolhe o mesmo sabor que ele, e ambos se aproximam do fogão. Kotoru a orienta a abrir a tampa pela metade, e seu coração dispara de excitação. Ela ofega ao ver os ingredientes secos, seu rosto corando de antecipação. Ele ri e a instrui a encher o copo com água até a linha. Quando tem dificuldade em encontrar a linha, ele a aponta e ela finalmente começa a despejar a água. À medida que os ingredientes sobem, se preocupa em derramar, mas Kodo a tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Ela observa o pacote cheio com admiração e, em seguida, segue suas instruções para fechar a tampa. Eles colocam seus copos no micro-ondas, e conta os segundos ansiosamente. Quando o micro-ondas apita, ela salta animada ao ver que seus noodles estão prontos. Após confirmar com Kodo que é hora de comer, eles se sentam novamente e agradecem rapidamente pela refeição. Mergulha nos noodles, seus olhos brilhando enquanto saboreia a comida. Ela exclama o quão deliciosos eles são, surpresa com o sabor único que difere do molho de soja. Os noodles estranhos, ela nota, são deliciosamente macios e a carne é tenra. Kotoru informa que na verdade são chamados de noodles estilo chinês, o que apenas aumenta seu entusiasmo. Se maravilha com como algo tão delicioso pode ser feito apenas adicionando água quente. Seu foco retorna à refeição, e Kodo a observa com um sorriso terno. Então, de repente, ele ri quando ela pergunta por quê. Ele sugere que ela poderia fazer outro se ainda estiver com fome, provocando-a, sabendo que ela gosta de comer. Mas tenta negar, mesmo enquanto termina mais 3 pacotes. Depois, ela o agradece, batendo palmas alegremente, enquanto Kodo reflete sobre o quanto ela realmente ama comer. Fecha os olhos em êxtase, rindo suavemente. Ela compartilha como nunca imaginou que teria a chance de comer noodles depois de deixar sua casa nas montanhas. Lembrando do sabor único do soba que uma vez teve, ela expressa sua gratidão por viver em sua casa, agradecendo sinceramente pela experiência. Kodo fica surpreso com suas palavras sinceras, seu rosto corando enquanto ele aponta que é apenas um copo de noodles. Insiste que se não tivessem se encontrado, ela nunca teria tido essa chance de desfrutar de tal comida, e está ansiosa para contar a todos como é deliciosa. Curiosa sobre as reações deles, ela imagina compartilhar sua descoberta com os aldeões. Kotoru timidamente lhe diz que pode fazer mais pratos para ela, fazendo com que sorria brilhantemente. Ela, animada, pega outro copo de noodles, enquanto Kodo pensa consigo mesmo que pode deixá-la ficar mais um tempo. Planeja ansiosamente limpar os copos, pretendendo mantê-los em sua coleção, e assim que termina de comer, ela rapidamente arruma tudo, deixando Kotoru perplexo com sua determinação. Kotoru prepara um sanduíche para permitindo que ela ajude com as pequenas tarefas. Sua empolgação é palpável enquanto eles montam os ingredientes no pão, e, uma vez que terminam, ele a elogia por seu esforço como iniciante. Observa o sanduíche, maravilhada com como ele parece incrível, apesar de ter um nome tão assustador. Após confirmar que o café está pronto, eles se sentam para comer. Como esperado, não consegue evitar exclamando quão bom tudo está. Kotoru desfruta silenciosamente de sua refeição, aliviado por ainda ter pão suficiente em casa enquanto saboreia sua comida. Expressa sua incredulidade por estar tendo um café da manhã tão delicioso e menciona como está ansiosa por mais comida mais tarde. Kotoru hesita e, percebendo sua incerteza, pergunta ansiosamente se eles terão almoço. A garantia dele de que cozinhará qualquer coisa que ela quiser a enche de alegria. Ele menciona que está pensando em comprar carne hoje, e sua empolgação é contagiante. De repente, se lembra de que ela precisa pendurar os futons molhados e limpar a casa.
Kodo aponta que ela deve preparar seu quarto e diz para ela trazer sua bolsa. No entanto, En não fica satisfeita com essa sugestão, quase gritando que já haviam concordado em dormir no mesmo quarto. Otu contra-argumenta, lembrando-a da conversa que tiveram no dia anterior. Indiferente, Ine sorri brilhantemente, declarando que já arrumou os futons e pergunta casualmente qual lado ele prefere, já que ela não é exigente. Ignorando-a, Kodo começa a empacotar os futons, levando-a a protestar que ela os preparou recentemente. Ele insiste que não dormirão no mesmo quarto, afirmando que os futons são desconfortáveis. Ao se virar para ir embora, H agarra sua camisa com uma força surpreendente, sua determinação inabalável enquanto insiste que eles devem dormir juntos em um futon. Frustrado, ele joga os futons no chão, afirmando que este será o quarto temporário dela. En franze a testa à distância, expressando seu descontentamento. Frustrado, ele joga os futons no chão, afirmando que este será o quarto temporário dela. En franze a testa à distância, expressando seu descontentamento. Kuro luta internamente, desejando que ela volte para suas montanhas, mas mantém seus pensamentos para si mesmo. Ine rapidamente muda seu foco para a comida, perguntando se pode experimentar com o molho branco. Kodo concorda e, ao dar uma grande mordida, ela comenta sobre como o sabor é azedo em comparação com o molho vermelho, fazendo Kodo pensar em como a boca dela é larga. En, grato pela refeição, oferece-lhe um pedaço em troca, mas hesita ao pensar em comer de uma fatia já mordida. Ine, no entanto, insiste que está uma delícia, levando a uma brincadeira divertida entre eles. Nesse momento, uma voz do lado de fora os interrompe. Curioso, Kotoru vai até a porta e encontra um entregador lá. O homem lhe entrega uma correspondência registrada e pergunta se ele se mudou recentemente. Quando Kuro confirma que chegou este mês, o entregador menciona que alguém havia dito isso. A confusão de Kotoru aumenta quando o entregador explica que a casa esteve vazia por um tempo e que ele achou que poderia ter o endereço errado. O homem menciona que a família Tazaka morou lá uma vez e expressa felicidade em ver Kotoru de volta, deixando-o surpreso. Ele agradece ao homem, que se despede, fazendo Kotoru se surpreender ao perceber que algumas pessoas ainda se lembram de sua família após 20 anos. Ao retornar para dentro, Ine observa ansiosamente e pergunta se ele recebeu uma carta. Kotoru, de repente, se dá conta de como ela é diferente, com seus cabelos prateados, olhos dourados e pequenas asas. Um pânico surge dentro dele enquanto ele rapidamente fecha a porta, frustrado consigo mesmo por ter esquecido como os outros poderiam reagir à presença dela. Ele se preocupa com o tipo de alvoroço que isso poderia criar nas redes sociais, temendo pela segurança de se ela fosse descoberta. Seus pensamentos se desenrolam, imaginando as consequências para ela e os outros tangus, potencialmente levando a experimentos por humanos. En percebe sua expressão pálida e sugere que ele está escondendo algo. Kotoru tenta desviar a atenção, acariciando suavemente o cabelo dela para distraí-la. Quando ela pergunta por que ele fez isso, ele diz que é para lembrá-la de prestar mais atenção em sua aparência. Ele está determinado a mantê-la escondida do mundo exterior. Tentando mudar de assunto, ele insiste que ela prepare seu quarto. Ine protesta, mas Kodo murmura que isso a manterá segura de olhares curiosos. A conversa deles é interrompida quando uma mulher idosa aparece na porta, olhando para eles. Kotoru corre para cumprimentá-la, com o coração acelerado. Ela parece encantada em vê-lo e tenta lembrar o nome de seu filho, ao que Kodo informa que ele é o neto. A mulher se desculpa por sua visão ruim, mencionando como até seus netos a provocam. Aliviado por ela provavelmente não ter notado Kodo engaja na conversa. A mulher idosa recorda sua infância, compartilhando memórias de como ele adorava comer melancias com sua avó. As histórias dela aquecem o coração de Kotoru, e ele sorri ao ouvir como ela se lembra de como ele devorava todos os olhaji que sua costumava levar comida para ela. A conversa o enche de nostalgia enquanto a mulher o elogia por quanto ele cresceu. Após o breve, mas tocante encontro, Kotoru retorna para dentro, guardando sua bússola. Ele encontra Ine sentada silenciosamente em seu quarto, murmurando que ela também gosta de olhaji. Quando Kotoru concorda que são deliciosos, Ine sugere que ela poderia fazer alguns, mas logo percebe que sua afirmação pode não ser apropriada. Ele a acaricia gentilmente na cabeça,
Tranquilizando-a, Kodo sai para buscar um aquecedor para ela, enquanto Ine volta a ler. Logo depois, vários vizinhos param para trazer vegetais frescos e suprimentos. Kotoru sente uma mistura de irritação e preocupação. A única coisa em sua mente, ela esclarece que só vê tantas opções deliciosas que ela quer experimentar enquanto começa a sonhar com todas as refeições saborosas. Otu reúne seus pensamentos, preparando-se para lhe contar algo importante. Na manhã seguinte, quando Kotaru abre os olhos, se depara com a visão de In sorrindo amplamente. Assustado, ele rapidamente se senta no sofá, e In reclama que ele deveria usar os futons em vez de dormir ali todas as noites. Ignorando suas reclamações, Kodo pergunta o que ela está usando na cabeça. In aponta feliz para a mesa, anunciando orgulhosamente que preparou o café da manhã para ele. Os olhos de Kodo se arregalam ao ver a comida disposta e ele pergunta se ela fez bolinhos de arroz. In rapidamente o corrige, afirmando que são claramente onigiri, acrescentando com um sorriso que ela é muito talentosa em fazê-los. Kotaro pega um dos bolinhos de arroz, notando que não é feito apenas de arroz. In explica que ela os recheou com vários ingredientes, detalhando os recheios de ovos e carne que usou, junto com os molhos. Animadamente, ela sugere que ele experimente o bolinho de arroz primeiro. Kodo fica surpreso ao ver que ela já aprendeu a usar a panela de arroz. Quando ele expressa sua surpresa, In responde que usou algumas de suas panelas, mesmo que sejam diferentes das que ela usava em casa. Apressadamente, Kodo corre para a cozinha, apenas para encontrar tudo em completa desordem. In rapidamente se defende, insistindo que estava tentando fazer sopa de miso, mas não conseguiu encontrar os ingredientes. Quando Kodo aponta para uma panela suja e a questiona sobre isso, insiste que estava apenas tentando fazer a sopa sozinha. Ele então pergunta como ela planeja lidar com a bagunça, mas antes que ela possa responder, ele lhe diz que ela nem precisa cozinhar. In, inocentemente, responde que não fez nada para ser uma boa esposa enquanto vive em sua casa, então cozinhar é o mínimo que ela pode fazer para aprender. Kuru a tranquiliza, dizendo que não está escrito em lugar nenhum que uma boa esposa deve cozinhar. Ela parece confusa com sua estranha afirmação, o que o leva a explicar como tudo se tornou mais fácil nos dias de hoje. Ele puxa 2 pacotes da geladeira e diz a ela para colocar os ingredientes em uma tigela. Seguindo suas instruções, ela adiciona água quente. Para sua surpresa, eles acabam com uma deliciosa sopa de miso. Kodo sorri orgulhosamente, e In comenta que é como um cup ramen, observando como cheira exatamente como a coisa real. Enquanto eles comem, Kotaro fica agradavelmente surpreso com o sabor dos bolinhos de arroz de In. Após o café da manhã, ele lhe diz que vai sair e avisa para não deixar a casa sob nenhuma circunstância. Enquanto faz compras de supermercado, ele se pega preocupado com ela quando alguém o convida para sair para beber. Ele recusa, refletindo sobre como comprou muitos suprimentos para os dois. Esse comportamento inesperado confunde, ele nunca teve a intenção de se casar com ela. Ao voltar para casa, seus pensamentos são interrompidos quando ele vê Ine sentada do lado de fora com uma senhora idosa. Em pânico, ele corre até lá e repreende a senhora por ter deixado a casa, mas ela explica felizmente que a avó tinha dango para ele, lembrando-se de sua preferência para a pasta de feijão vermelho. Ele começa a levá-la para dentro, mas para quando a senhora idosa menciona que ele deve estar planejando se casar com In. Deliciada com a implicação, In se junta à conversa, dizendo que está praticando para ser uma boa esposa. Antes que Kotaro possa responder, a avó menciona sua neta, e ri da ideia. Quando a conversa muda para uma doceria, Kuru não consegue se segurar e pergunta à senhora idosa se ela não está curiosa sobre as asas de In. A avó desdenha, pensando que é uma moda entre os jovens, e Kodo se sente aliviado por ela acreditar que In está apenas fazendo cosplay. Ele é grato por sua visão ruim, que a permite ignorar quão reais as asas dela parecem. Seu alívio é breve quando ele vê um entregador olhando para as asas de In com espanto. Rapidamente, Kodo empurra para dentro para evitar mais complicações, pedindo desculpas ao entregador e alegando que estão filmando algo para seu site. Assim que a situação se acalma e a senhora idosa vai embora, Kotaro entra no quarto, repreendendo In por ter deixado a casa. In explica que a avó queria lhe dar dango e insiste que está tudo bem se as pessoas a virem, já que ela frequentemente encontra humanos em Nichital. No entanto,
Kodo argumenta que este lugar é diferente das montanhas. Ine ainda não entende a sociedade humana, e Kodo se preocupa com os problemas potenciais se alguém capturar sua imagem e expor sua vila. Ine tenta se desculpar, mas ele a interrompe, sugerindo que ela volte para as montanhas. Ele se arrepende de tê-la trazido para cá, mas o abraça apertado, dizendo que não quer voltar. Kodo a afasta, insistindo que ela não ouviu seus avisos. Conflitado sobre o futuro, ele sente que ela é um fardo, instando-a a voltar para casa. Ine se desculpa em voz baixa e se retira para seu quarto. À medida que o dia avança, Kodo se torna cada vez mais ansioso com seu bem-estar, já que ela não comeu nem bebeu nada. Justo quando ele está prestes a verificar como ela está, a porta se abre e Ine aparece com as bochechas molhadas de lágrimas. Suavemente, ela pergunta se pode dormir na mesma cama com ele uma última vez antes de retornar para casa, e Kotaro, incapaz de negar seu pedido, concorda. Mais tarde naquela noite, enquanto Kodo está deitado na cama, ele reflete sobre a conversa que tiveram mais cedo. Ele colocou os futões bem afastados, mas se preocupa que possa estar desconfortável. No entanto, ela o tranquiliza, dizendo que está tudo bem desde que estejam no mesmo quarto. Quebrando o silêncio, Ine pergunta se ele ainda está acordado e rapidamente se desculpa por seu pedido egoísta. Ela expressa seus sentimentos de ser um fardo, lamentando que tem se concentrado demais em si mesma sem considerar o que ele está passando. Apesar de sua autorreflexão, ela valoriza o tempo que passaram juntos, prometendo lembrar desses poucos dias com carinho. Desde que chegou a este mundo, ela tem se encantado com tudo ao seu redor, percebendo que tudo era ainda mais especial porque estava com Kotaro. H agradece a ele por mostrar a ela este mundo e pede que ele cuide de si mesmo quando ela partir. Depois que ela adormece, Kotaro a observa de costas, ponderando há quanto tempo não compartilhava sua vida de forma tão íntima com alguém. Na manhã seguinte, H acorda e encontra Kotaro já ocupado na cozinha. Surpresa ao vê-lo cozinhando, ela hesitante pergunta se ele precisa de ajuda. Kodo explica que cozinhar é natural para ele, já que viveu sozinho, mas que simplesmente não estava com vontade. Eles começam a comer juntos, e Kodo se desculpa por ter gritado com ela no dia anterior. Ele confessa que, embora seja bom para ela ficar, poderia, também a colocou em perigo, apesar de ser ele quem sugeriu que ela viesse aqui. Ine rapidamente tranquiliza, dizendo que ele é uma boa pessoa que sempre se preocupa com ela e com os outros. Ela reconhece que suas ações foram egoístas, complicando as coisas para ele. Kotaro ignora a mentira de que ela era um fardo. Na verdade, ele tem gostado da companhia dela, nunca imaginou viver com outra pessoa. Ele descobre que é bom, o que o leva a pensar que ela pode continuar vivendo com ele. Quando Ine tenta responder, Kodo a interrompe, instando-a a esquecer sobre casamento e regras da vila por um momento. Ele expressa seu desejo de que ela viva a vida que quer, prometendo ajudá-la com tudo. Ele contempla como ela pode permanecer segura enquanto vive aqui, declarando que cozinhará para ela todos os dias e a levará para explorar quando possível. Ele assume a responsabilidade pela situação deles, reconhecendo que ela pode achar difícil acreditar nele porque ele a machucou antes. Se ela desejar ficar e experimentar essa vida, pode fazê-lo sem ele. Perguntando se algo é difícil, Kodo também a avisa que esta casa não é perfeita e que ela precisará suportar o clima severo. De repente, ele entra em pânico quando começa a chorar, rapidamente se desculpando por fazê-la chorar. Admite ser egoísta e pergunta se realmente pode ficar. Ela expressa seu carinho pela casa e seu desejo de estar com Kodoro. Ele confirma que ela pode ficar, mas deve seguir suas instruções até que ele encontre uma solução para os problemas deles. Depois que eles resolvem tudo, retoma a comer sua comida com um sorriso. Sorrindo, Seru menciona brincando que há muitos caras bons por aí e que ela pode ir embora sempre que encontrar um amante. Encora, dizendo que ele é o primeiro a mencionar tais coisas, mas se recusa a revelar o que deveria dizer. Ela acrescenta que esperará ele recuperar suas memórias.